Aleluias. A gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, amados? Como é que os amados estão? Bem? Preparados aí para ser ministrado pela palavra de Deus? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, em Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13. Vamos pegar aqui a partir do versículo 34. Vamos ler dois versículos. Mateus 13, 34 e o 35. Amém? Então, Mateus 13, versículo 34 diz assim: Jesus disse todas essas coisas às multidões, por quê? Por o quê, irmãos? E sem o quê? Nada lhes dizia. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em o quê? Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Só peço aí a misericórdia do Espírito Santo mais uma vez, para que aquilo que a gente estudou, pesquisou, que o Senhor, Ele tem liberdade para mudar a palavra, mudar tudo aquilo que foi estudado e falar aos nossos corações. No entanto, o que quer que Ele faça ou fale nesta noite, que Ele possa, pela sua misericórdia, usar a minha vida e toda a honra, toda a glória seja dada ao nome dEle. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, Jesus foi um grande contador de parábolas. Ele tirava lições das coisas mais simples da vida. Jesus usou os elementos mais comuns para ensinar as verdades mais sublimes, mais extraordinárias. E é isso exatamente o que significa ser parábola. Parábola é fazer uso de elementos naturais, fazer uso de elementos da terra para revelar, para ensinar verdades do céu. Os elementos da natureza eram para Jesus uma fonte inesgotável de inspiração. Jesus ilustrava as suas mensagens fazendo uso de elementos que faziam parte do dia a dia das pessoas. E nessa noite, assim como Jesus, eu também gostaria de pregar ou ensinar nesta noite por meio de parábolas. Hoje eu gostaria de fazer uso de um elemento terreno para ensinar grandes lições que com certeza vão ser lições que vão beneficiar a nossa vida espiritual. Hoje eu quero fazer uso de um elemento chamado bambu para pregar algumas lições para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Hoje o tema da mensagem é a parábola do bambu. Bambu não tem na Bíblia, mas nós podemos aprender com qualquer outro elemento, mesmo que não esteja na Bíblia, amém? Então bambu não existe na Bíblia. Não vá procurar bambu na Bíblia não, que você não vai encontrar. Tá bom, meu irmão? Isso aqui é coisa que a gente vai pesquisando. E hoje eu vou pregar apenas a parte 1, irmãos. O meu objetivo era pregar uma mensagem só. Mas quando eu comecei a pesquisar, eu encontrei no mínimo 12 características que podem muito bem ser aplicadas à vida do crente. E aí eu não quis ser seletivo. Eu achei todas tão importantes que eu digo, não, eu ao invés de selecionar, eu prefiro pregar em duas partes. E hoje nós vamos pregar a parábola do bambu, parte 1, e quando o Senhor me permitir, aí a gente vê a parte 2 da mensagem, amém? Louvado seja Deus, amém? Você quer vir comigo aprender a parábola do bambu nessa noite? Amém? Vamos deixar que esse elemento da natureza seja o pedagogo de Deus para nossas vidas nesta noite, amém, amados? Louvado seja Deus. O bambu, queridos, ele tem muitas características relevantes que podem ser aplicadas à vida do crente. E a primeira característica que eu vejo no bambu, que pode muito bem ser aplicada na vida do crente, é que o bambu ele é flexível. O bambu ele é flexível, essa é a primeira característica.
O bambu, a gente pode dobrar o bambu, mas dificilmente a gente vai quebrar. Por quê? Porque ele é flexível. É por isso que quando chega a tempestade e bate com força sobre o bambu, ele não quebra, irmãos, porque ele é flexível. O vento vem com força sobre ele, o vento joga para um lado, o vento joga para o outro, a enxurrada vem sobre ele, vai para um lado, vai para o outro, ele se enverga todo, mas quando tudo isso passa, ele volta à sua posição normal. Por quê? Porque ele é flexível. O bambu pode até ser, ou pode parecer fraco, pode parecer algo vulnerável, mas não é. É um ledo engano. O bambu é muito forte, irmãos. Ele não quebra facilmente. Queridos, assim como o bambu que é flexível, nós como crentes, nós precisamos ser flexíveis também. Amém? Esse negócio, muitas vezes, de o crente querer ser duro o tempo todo na sua vida, isso não faz nada bem para a nossa vida espiritual, irmãos. Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para todas as coisas, inclusive tempo para sermos flexíveis. Existe o tempo de ser duro em alguns momentos da vida, mas existe também momentos em que eu preciso me humilhar, eu preciso ser flexível. Existem momentos na vida que eu preciso ser rígido, mas também existe momento na vida que eu preciso me quebrantar. Nós como crentes precisamos aprender ou trazer para a nossa vida essa característica do bambu, sermos flexíveis. Existe um momento, meu irmão, que eu preciso ser flexível e deixar o passado no passado. E existe um momento que eu preciso ser flexível e esquecer as mágoas de outrora. Eu preciso realmente, meu irmão, aprender a transparecer diante dos homens o cristianismo que eu tanto professo. Eu preciso ser flexível. Assim como o bambu é flexível, e mesmo diante das tempestades da vida, ele continua de pé, porque ele é flexível. Se ele fosse duro, meu irmão, se ele fosse rígido, quando o vento, quando a tempestade, as enxurradas, batessem com grande força sobre ele, ele não ia aguentar tamanha pressão e ele ia quebrar. Mas porque ele é flexível, ele vai lá, vem cá, ele vai para um lado, o vento joga ele para um lado, para o outro, mas ele continua de pé porque ele é flexível. Amém? Tem muita gente hoje na vida, queridos, que está sendo quebrado. Ou seja, machucado, ferido. Sabe por quê? Porque não foi flexível no momento que precisava ser flexível. Em alguns momentos da nossa caminhada cristã, queridos, não tem jeito. É preciso ser flexível. É preciso ser flexível. A flexibilidade na vida cristã não significa relativizar a verdade ou comprometer a nossa santidade. Ser flexível, queridos, não significa abrir mão dos nossos princípios e valores cristãos. Não, e nesse caso não há flexibilidade, eu não posso negociar. Mas em outros casos, eu preciso ser flexível. A flexibilidade na vida cristã significa, queridos, ter um coração ensinável, ter um coração humilde, disposto a ouvir quando necessário, um coração que prefere seguir a direção de Deus para a sua vida do que seguir a sua própria direção, porque enganoso é o coração. Então, um crente flexível como o bambu, ele continua de pé, mesmo diante das tragédias da vida. Sabe por quê? Porque ele prefere seguir as orientações de Deus. Ele prefere seguir a sinalização do Espírito Santo de Deus. Ele tem um coração ensinável. Ele tem um coração aberto para receber ensinamentos do alto na sua vida. A Bíblia mostra que essa atitude, queridos, a atitude de ser flexível, ela traz muitos benefícios espirituais para a vida do crente. Eu vou passar alguns benefícios espirituais que a flexibilidade traz para a vida do crente. Assim como ser flexível é muito útil para a vida do bambu, é uma questão de vitalidade para ele,
é uma questão de vida para ele. A flexibilidade também é algo vital para mim e para você. É uma questão de vida espiritual no reino de Deus. Ser flexível, queridos, é muito importante. Sabe por quê? Porque o crente flexível, ele vai dar sempre lugar na sua vida para a transformação que Deus deseja operar nele. Então, quando o crente é flexível, ele vai dar sempre lugar na sua vida para a transformação que Deus deseja operar na vida dele. Amém? Os amados estão compreendendo? Louvado seja Deus. Porque flexibilidade é exatamente isso, irmãos. É permitir que Deus mude a nossa maneira de ser, mude o nosso caráter conforme Ele quer e na hora que Ele quer. Somente o crente flexível, ele vai se abrir para o trabalhar de Deus na vida dele. Olha o que é que diz aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 3,18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,18. Amém? Olha o que é que diz. Não está passando aqui não, eu vou ler aqui, certo? E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aqui Paulo fala de uma transformação de glória em glória. É uma transformação que não acontece de uma vez, é por etapa. É de glória em glória. Cada dia ali um trabalhar de Deus na vida do crente, o transformar do Espírito Santo na vida do crente. Agora essa transformação de glória em glória, essa transformação feita por etapa do Espírito Santo na minha e na sua vida, só é possível se o crente for flexível. Se o crente se abrir para receber a transformação que Deus quer operar na sua vida. Quem é flexível cresce espiritualmente, irmãos. Sabe por quê? Porque permite que Deus mude a sua mentalidade, permite que Deus mude as suas atitudes e permite que Deus mude o seu estilo de vida. Somente o crente flexível, ele recebe essa bênção de Deus, a transformação. A flexibilidade é importante para a vida do crente, queridos, porque um crente flexível é um crente que se abre para receber a instrução de Deus. A vida com Deus, queridos, exige de mim, de você, flexibilidade. Provérbios 9,19. Olha o que aqui diz Provérbios 9,19. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O justo, aliás, o sábio, vou começar aqui por ele tem a condição de se tornar mais sábio ainda, sabe por quê? Porque ele é flexível. Ele abre sempre seu coração para receber instrução da parte de Deus. Sabe por quê que o justo, ele tem condição de crescer cada dia mais em prudência? Porque o justo é alguém flexível, é alguém que abre o seu coração para todos os dias receber instruções da parte de Deus. Olha Tiago 1,19. Tiago 1,19. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir. Quando a Bíblia diz cada um esteja pronto para ouvir, em outras palavras, cada um esteja pronto a abrir o seu coração para ser instruído, para receber instrução, para receber ensinos, para receber conselhos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Muitas vezes nós nos avexamos para falar, muitas vezes nós nos avexamos para ficar irado, mas muitas vezes nós somos lentos demais para ouvir. Mas o crente flexível, irmãos,
é um crente que está sempre preparado para ouvir. Ele não se precipita em ficar irado, em falar demais, sabe, precipitadamente, sem primeiro ele avaliar, ele ouvir. Porque ele é flexível. O crente flexível ouve conselhos da parte de Deus, aceita a correção da sua liderança eclesiástica e segue as instruções da poderosa palavra de Deus. Esse é o crente flexível, irmãos. O crente flexível evita conflitos desnecessários. Irmãos, muitos conflitos hoje que acontecem dentro da igreja só acontecem porque o coração de muitos crentes são inflexíveis. Porque se fosse flexível, muitas coisas deixava de lado, irmãos. Muitas coisas deixava passar para evitar problemas. A convivência no corpo de Cristo, queridos, ela exige de mim e de você tolerância. A convivência no corpo de Cristo, que é a igreja amada do Senhor, exige de mim e de você adaptação. Exige de mim e de você flexibilidade, irmãos. O crente flexível aprende a ceder em questões secundárias, tudo isso com o objetivo, preservar a unidade do corpo de Cristo. O flexível ele evita determinadas coisas, irmãos, para não trazer problema para a sua liderança, para não trazer problema para a sua congregação, para não trazer problema para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida espiritual, para a sua comunhão com Deus, para a sua vizinhança, para o seu ciclo ali de trabalho, de faculdade. Ele evita determinadas coisas, irmãos. Muitas vezes é aquilo que acontece lá no nosso provérbio aqui no nosso Ceará, engolir sapo. Muitas vezes engole sapo, porque o objetivo não é porque ele seja covarde, não é porque ele seja mole, é porque ele quer evitar a quebra da unidade no corpo de Cristo. E ele evita. Olha o que é que diz Provérbios capítulo 4, aliás, Efésios 4, de 1 a 3. Efésios 4, de 1 a 3. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo isso para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. O crente flexível, irmãos, coisas secundárias, coisa que dá para passar, coisa que dá para deixar de lado, para evitar a quebra da unidade no meio do povo de Deus, ele faz, irmãos. Esse negócio do crente ser durão, irmãos, esse negócio do crente nunca ceder, ser aquele que sempre olha, não, é do meu jeito, eu digo logo é na cara, comigo é desse jeito. Minha mão não é santa. Se a sua mão não é santa, você não é santo, porque a sua mão pertence a você. A sua mão é do seu corpo. Eu sou crente, meu pavio é curto. Ei, você é ovelha, você não é bomba, bomba tem pavio, mas ovelha eu nunca vi ovelha de pavio. Então, meu irmão, o crente flexível, ele cede. O crente flexível, muitas coisas ele deixa para lá, irmãos, para evitar problema, para evitar confusão. O crente flexível, aonde ele chega, ele quer ser instrumento de bênção e não instrumento de discórdia. Esse é o objetivo do crente flexível, irmãos. Louvado seja Deus. A flexibilidade ajuda o crente a conviver e a se comunicar melhor com diferentes classes de pessoas. Sem flexibilidade, irmãos, surgem os conflitos. Sem flexibilidade, irmãos, acontecem as divisões dentro da igreja. Muitas divisões que acontecem dentro de algumas igrejas poderiam ser evitadas se os crentes fossem mais flexíveis. A flexibilidade é uma bênção para a vida do crente, porque também demonstra maturidade espiritual.
A rigidez, muitas vezes, é fruto de um coração orgulhoso. Sabia disso? Mas a flexibilidade demonstra humildade e maturidade espiritual. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18 está escrito: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Aqui fala de duas coisas, ruína e queda. E aqui o sábio Salomão, ele diz, olha, se você quer chegar a uma, vou aqui parafraseando, se você quer chegar a uma cidade chamada ruína, você precisa pegar a estrada da soberba. Porque a estrada da soberba vai te levar a essa cidade chamada ruína. Agora, se você quer ir para uma outra cidade chamada queda, você tem que pegar um outro caminho. É o caminho do orgulho. O caminho do orgulho vai te levar à queda. Ou seja, a soberba precede a ruína e o orgulho precede a queda. O crente flexível reconhece que não sabe tudo na vida, irmãos. Ele reconhece que precisa aprender. A flexibilidade permite avaliar as situações ao nosso redor e agir com prudência, agir com sabedoria. A flexibilidade é uma bênção para a vida espiritual do crente, queridos, porque gera paz interior. As pessoas rígidas, duronas, muitas vezes vivem frustradas, sem paz interior, irmão. Sabe por quê? Porque geralmente esse tipo de pessoas, eles querem que tudo aconteça da forma como eles querem. E aí, quando a coisa não acontece exatamente como ele quer, ele fica frustrado. Ele perde a sua paz interior, ele fica perturbado. Mas o crente flexível, queridos, ele tem paz interior, sabe por quê? Porque ele aprende a descansar na soberana vontade de Deus. Ele tem paz interior. Se a coisa não aconteceu do jeito que ele quer, ele glorifica a Deus. A sua paz interior não é suplantada. Sabe por quê? Porque ele diz, olha, não aconteceu do jeito que eu quero, mas eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A coisa não aconteceu do jeito que eu quero, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A coisa não aconteceu do jeito que eu queria, não era desse jeito, mas foi da vontade do Senhor. Eu quero dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o crente flexível. Mas o crente durão, inflexível, rígido, ele fica logo perturbado. Não, tem que ser do meu jeito. Não vou não. Não, se não for assim eu não quero. Queridos, o crente ele não vive de acordo com a sua própria vontade. Paulo disse, não sou mais eu que vive em mim, mas Cristo é que vivia nele. Então, se Cristo vive em nós, irmãos, a coisa tem que acontecer, não é do jeito que o Ednardo quer, não é do jeito que a irmã Neide quer, não é do jeito que a irmã Valda quer, não é do jeito que o irmão o Erlon quer, não, é do jeito que Deus quer. Porque se Jesus Cristo é aquele que vive você, e é aquele que é o Senhor da nossa vida, é Ele que é o regente da nossa vida, dos nossos passos, dos nossos pensamentos, das nossas decisões, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, é Ele, irmão. É para Ele, tudo é para Ele, por Ele e para a glória dEle, tudo é para Ele. A flexibilidade é uma bênção na vida do crente, sabe por quê? Porque nos torna úteis para o reino de Deus. Deus tem uma dificuldade enorme de usar pessoas inflexíveis. Aquelas pessoas que se dizem, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Ei, você não é Gabriela? Você é crente no Senhor Jesus. Você é crente no Senhor Jesus. Se Jesus é o Senhor da tua vida, irmão, nós precisamos ser flexíveis. Deus, Ele trabalha com corações flexíveis.
Quem é flexível está sempre pronto para servir onde Deus quer e da forma como Deus quer. Quem é flexível todos os dias vai perceber o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Quem é flexível, irmão, passa a ser útil no reino de Deus e para a glória de Deus. Que nós possamos aprender com o bambu a sermos flexíveis. Por causa da sua flexibilidade, mesmo diante dos vendavais da vida, ele continua de pé. E se queremos, diante das dificuldades da nossa vida, irmãos, continuarmos de pé e glorificando a Deus, nós precisamos, em muitos momentos da nossa vida, sermos flexíveis. Mais uma vez eu repito, flexibilidade não significa abrir mão dos nossos valores e padrões morais e bíblicos, não é isso. Quando vem alguma coisa que quer me forçar a abrir mão dos padrões da palavra de Deus, não, aí não tem flexibilidade. Mas se algo acontece e não está me forçando a transgredir a palavra de Deus, mas se eu vejo aquilo e digo, isso aí eu posso deixar passar, deixa para lá, isso aí vai evitar confusão para a minha cabeça e confusão para a igreja. Irmão, nessa hora precisamos ser flexíveis. A igreja, amém? Entendeu? Outra característica do bambu, queridos, é que o bambu cresce em direção ao céu. Você nunca vai ver o bambu crescendo por lado ou para baixo. O bambu só cresce em direção ao céu. Ele só cresce para o alto. É assim que o bambu busca crescer. O bambu, queridos, é uma espécie da família das graminhas. Sabe o que significa? Que o bambu é uma grama. Eu fiquei extasiado. Bambu é uma grama? É. O bambu é uma grama. E, diga-se de passagem, o arroz e o trigo também é grama. É da família das graminhas. Pode pesquisar. Só que o bambu é uma grama diferente da grama comum. Porque enquanto a grama comum só sabe se rastejar pelo chão, o bambu ele cresce em direção ao céu, em direção ao alto. Amém? O bambu ele tem uma meta na vida. Crescer sempre em busca do alto. Sempre crescer em busca do céu, em direção ao céu. E isso ilustra muito bem o tipo de crescimento espiritual que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Deus quer que a gente venha crescer, mas sempre crescer em direção ao céu de glória. Deus, Ele quer que a gente venha também colocar, assim como o bambu, essa meta no nosso coração. Crescer, mas crescer sempre para o alto. Amém? Louvado seja Deus. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, em outras palavras, portanto, se vocês realmente nasceram de novo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto. Versículo 1 diz que a gente tem que buscar as coisas lá do alto. Versículo 2 diz, pensem nas coisas lá do alto, e não as que estão na terra. Paulo entendeu muito bem essa questão, a importância de crescer sempre em direção ao céu, irmãos. Somos pó, viemos do pó e voltaremos do pó, mas Deus não nos criou para vivermos nos rastejando no pó. Nós somos pó, mas não fomos criados para vivermos rastejando no pó. E sabe, uma coisa interessante é que o Espírito Santo na Bíblia, um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, é o vento. Sim ou não? Agora você já parou para pensar o que acontece com o pó quando o vento sopra sobre ele? Quando o vento sopra sobre o pó se levanta, irmãos. Se aqui tivesse pó e eu ligar um tufão desse aqui, o pó se levanta, ele não fica prostrado não, ele se levanta. Sabe o que isso significa? É que eu e você, nós,
temos o Espírito Santo, esse vento do alto. E quando ele sopra sobre a nossa vida, irmão, como o pó, não é para a gente ficar se achegando, não, é para a gente ficar de pé, glorificando a Deus e vencer para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, a pessoa pode ser pó, ou até mesmo um vale de ossos secos, mas quando o vento do Espírito sopra sobre o pó, ou sobre o vale de ossos secos, o milagre da vida acontece, e aí aquele pó, ou aquele vale de ossos secos, se transforma num exército de pé, e para a glória de Deus, irmãos. Porque onde o vento do Espírito sopra, o pó não fica prostrado, o pó fica de pé. Assim como o bambu cresce em direção para o alto, meus irmãos, nós também precisamos aprender todos os dias, crescer em direção ao céu. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é que a gente venha crescer, sempre em direção ao céu. É por isso, meus irmãos, que Ele nos fez troféu da sua graça em meio a esse mundo perdido. O propósito de Deus é que eu e você, cada dia venhamos crescer em direção ao alto. É por isso que Ele nos fez herança sua, o seu grande prazer, nesse tempo de hoje, nesse tempo que se chama hoje. Nós somos o prazer de Deus, irmãos. Ele tem esse propósito, que eu e você possamos crescer todos os dias. É por isso que Ele nos fez o poema do seu amor em meio a essa geração. É por isso que Ele fez eu e você a menina dos seus olhos. O propósito de Deus é que a gente venha crescer. Você não foi criado para viver se rastejando no pó, irmãos. Você não foi criado para ser um fracassado. Você não foi criado para ser um derrotado, um perdedor, um ramo seco, um ramo estéril, um ramo emprestado. Não, imprestável não. Você é instrumento de Deus e para a glória de Deus você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. Você é útil, você é um irmão útil, você é uma irmã útil para a glória de Deus, para o reino de Deus, irmãos. Por isso eu te digo nesta noite, já é hora de você parar de se rastejar e ficar de pé, porque o Espírito Santo habita em você e Ele te quer de pé e você vai crescer rumo ao céu, e grande bênção e grande glória o Espírito Santo vai derramar na tua vida, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O bambu é conhecido, queridos, pelo seu crescimento rápido. Além dele crescer em direção ao céu, ele cresce de maneira rápida. Não é apenas crescer, ele cresce e ele também cresce de maneira rápida. Para você ter uma ideia, alguns tipos de bambu, eles chegam até 40 metros de altura em menos de 2 anos, irmãos. Menos de 2 anos, alguns tipos de bambu, eles alcançam um patamar de 40 metros de altura. Crescimento rápido. Crescimento rápido. A exemplo do bambu, nós também precisamos crescer para o alto e crescer de forma rápida. Amém? Tem gente, queridos, que não cresce. Tem gente que vive sempre como menino, tem comportamento de menino, pensa como menino, só faz coisas de menino. Tem gente assim, irmãos. E o pior é que tem gente assim dentro da igreja. Nunca cresce. Mas você sabia que já é tempo de você deixar de ser menino e aprender a ser um adulto na fé? Você sabia que já é tempo de você deixar de ser menino, deixar de dar trabalho à tua liderança, deixar de dar trabalho dentro da tua família e crescer na fé? Meu irmão, minha irmã, chegou o tempo de você crescer e passar a dar um testemunho de um verdadeiro crente para a glória de Deus. Quanto tempo mais você vai querer ser esse crente menino? Esse crente que já tem tanto tempo de igreja, mas ainda não cresceu, é um meninão. Pense num crente meninão, só faz coisa de menino. E o pior, quebrando a cara e não aprende. E o pior, nem flexível é, porque nem conselho aceita. Vai dar conselho, já sei de tudo. Sabe de tudo e é quebrando a cara. E é trazendo problema para a família, e é trazendo problema para a sua igreja, e é trazendo problema para a sua liderança. O crente não pode permanecer espiritualmente estagnado
toda a sua trajetória de vida espiritual, irmãos. Quando nascemos na fé, nós somos meninos, mas a gente vai crescendo, Todos os dias o Espírito Santo vai o quê? Nos transformando de glória em glória, irmão, como diz a palavra. Mas o crente não, ele não cresce. Ele prefere ficar estagnado. Ele prefere ficar um crente nanico, não cresce nunca. Um crente encruado. Aqui no Ceará a gente pode até dizer um crente entanguido. Quem já ouviu entanguido? É o novo. Não cresce, irmãos. Ao invés de ser uma bênção, é um problema. A sua liderança quer contar com ele, mas ele só dá problema. É complicado. O crente precisa crescer de forma rápida, em conhecimento da palavra, em comunhão com Deus e com os irmãos, e em maturidade espiritual. Tem que crescer. Segunda carta de Pedro, 3,18. Segunda carta de Pedro 3,18. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro diz, vocês precisam crescer, irmãos. Pedro não está dizendo, olha, vocês são meninos e continuem assim como meninos, porque meninos é uma bênção. Eu amo menino. Cresçam. Existe o tempo de ser menino, mas também existe o tempo que eu preciso me tornar adulto na fé, irmãos. É preciso. O bambu, queridos, ele tem raízes profundas. Outra característica. O bambu cresce em direção ao céu, e de maneira rápida, porque ele está bem firmado no solo. Suas raízes são fortes e profundas. O bambu, ele suporta grandes vendavais, queridos. Vendavais furiosos. Não apenas porque ele é flexível. Também, claro. Mas também porque ele tem raízes profundas. Ele aprofunda demais as suas raízes. É tarefa difícil, irmãos. Muitas vezes arrancar um bambu do solo, por causa da profundidade das raízes dele. Não é fácil. Você vê aquele bichinho magrinho lá, né, em pé, e aí pensa que é fácil arrancar, você vai tentar arrancar, vê que não é nada fácil. Porque ele é magrinho, ele pode aparentar algo bem vulnerável, fraco, mas ele aprofunda tanto as suas raízes que para arrancá-lo do solo é um trabalho. Muitas pessoas querem, assim como o bambu, aprofundar as suas raízes e alcançar grandes vitórias celestiais, grandes vitórias espirituais na sua vida. Isso errado não é bênção. O problema é que muitas pessoas querem alcançar grandes alturas, grandes bênçãos espirituais, pautados sobre as raízes que não têm profundidade, irmãos. Raízes não têm profundidade. Muitas pessoas querem alcançar grandes alturas na sua vida espiritual, mas o problema é que elas estão alicerçadas sobre raízes rasas e podres. Não tem como alcançar, irmãos, grandes alturas dessa forma, porque para alcançar grandes alturas tem que ter raízes profundas. Quem tem raízes espirituais profundas, queridos, alcança sim grandes alturas assim como o bambu. Quem tem raízes espirituais profundas, querido, não vive sendo jogado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, irmãos. Quem tem raízes espirituais profundas, irmãos, não sai da sua igreja por causa de novidades lá fora, irmãos. Tem crente que não pode ver uma novidade lá fora que corre para lá. Não, qualquer onda de novidade corre para lá. Muitas vezes sai de uma igreja séria para correr atrás, desculpa a expressão, para correr atrás de besteiras. Porque não é doutrina, não é palavra de Deus, é besteira do homem. Mas deixa a sua igreja séria, a sua igreja que tem compromisso com a palavra de Deus e com Deus da palavra,
para seguir besteira, para seguir modismo. Queridos, a moda passa. A moda é hoje, amanhã não. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Louvado seja Deus. Modismo passa, irmãos. Quando eu tinha cabelo, na época da moda do Black Power, era o Black Power, aí tinha uns garfos de 3 dentes, uns garfos de alumínio que você penteava, olha, parecia um pé de Benjamin. Mas aí a Neide é uma bênção de Deus, né? Todo dia ela me faz carinho passando a minha cabeça no cimento. Ó, acabou, irmãos. Tudo passa. O modismo do Black Power, hoje não tem gente que usa, mas não é a mesma coisa lá dos anos 70 e alguma coisa. Não é mais. A gente vê casos isolados, naquele dia não. Calça boca de sino, quadriculada, camisa caixa-réu, Black Power, era rasável. E ainda chupando piper. Hein? Quando não tinha piper, tem bala soft? Tem. Só cuidado para não engolir, que ela é lisa demais, às vezes passa direto. Então, irmão, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa, irmãos. Permanece para sempre. Sabe, quem tem raízes espirituais profundas, irmão, permanece firme na fé, mesmo em meio às provações. Quem tem raízes espirituais profundas, consegue produzir frutos espirituais para a glória de Deus, mesmo em tempos de deserto. Sabe por quê? Porque tem raízes espirituais profundas. A importância de ter raízes, queridos, para o bambu, como para qualquer planta e árvore, é tremendo, porque é através das raízes que ele vai extrair os nutrientes do solo, né? Nutrientes que são necessários para a sua existência. Então, o bambu, quanto mais ele aprofunda as suas raízes, mais ele vai extrair os nutrientes que são necessários para ele se manter de pé. Precisamos ter as nossas raízes bem fincadas e aprofundadas no solo da palavra de Deus e no solo da graça divina, irmãos. As raízes também promovem a estabilidade. Quanto mais o bambu aprofunda as suas raízes, mais ele tem estabilidade. Assim é o crente. Quanto mais ele aprofundar as suas raízes na palavra de Deus, mais ele vai ter estabilidade na sua vida. Amém? E aí, quais são as raízes que estão à minha disposição, que eu possa ali tomar posse e aprofundar na minha vida? Muitas delas. Primeiro, a nossa vida de oração, irmãos. São raízes profundas, que se eu aprofundar, isso vai trazer estabilidade para a nossa vida. A alegria de servir na casa de Deus, de congregar. A alegria de ter uma liderança séria, que ora pela sua vida e pela sua família. Isso aí são raízes profundas que vão manter a nossa estabilidade, irmãos, diante de Deus. Então, tudo isso, a obediência à palavra, tudo isso são raízes profundas que vão trazer estabilidade para a nossa vida espiritual, irmãos. Agora, uma coisa interessante das raízes é que as raízes ficam escondidas. Ou seja, aquilo que sustenta e mantém o bambu de pé, não precisa ficar exposto, irmãos. Não precisa ficar exposto. Aquilo que mantém o bambu firme, de pé, ninguém vê, não está exposto. Da mesma forma, querido, o segredo da nossa estabilidade espiritual é a nossa intimidade com Deus, e isso não precisa ser colocado em exposição. Eu não preciso chegar ou querer tocar trombetas para chamar atenção, para que as pessoas vejam que eu sou mais espiritual do que o Joabe. Eu não preciso tocar trombetas para que as pessoas vejam que eu toco um pandeiro melhor do que a irmã Joyce. A irmã Joyce canela de fogo. Não preciso, irmãos. Eu não preciso mostrar que eu sou mais espiritual do que o outro, eu sou mais crente do que o outro, eu falo mais línguas estranhas do que o outro. Eu não preciso provar. Sabe por quê, irmãos?
Porque aquilo que me mantém fiel a Deus, aquilo que me mantém com Deus, aliado a Deus, aliançado com Deus, queridos, é minha intimidade com Deus. Isso eu não preciso estar expondo, eu não preciso estar demonstrando, eu não preciso ser um fariseu, irmão, que quero viver de aparência, chamando a atenção para quem eu sou ou para o que eu faço. Irmãos, quando eu vejo um crente forçando a barra para mostrar que é mais santo do que os outros, eu fico com o pé atrás. Porque ele está escondendo alguma coisa na vida dele. Porque o crente que é espiritual, ele não força a barra, ele simplesmente é espiritual e pronto. As pessoas vão ver sem forçamento de barra, sem querer ser alto relevo, ele é e pronto, irmãos. Não precisa haver forçamento de barra, não precisa. Amém? Um bambu, querido, só pode crescer para cima se ele crescer primeiro para baixo. Sabe por que ele cresce rápido em direção ao céu? Porque primeiro ele cresce para baixo. Olha o que aqui diz, primeira carta de Pedro, 5:6. Primeira carta de Pedro, 5:6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. O que é que isso está querendo dizer? Em outras palavras, se eu quero, como bambu, crescer para o alto, para a exaltação de Deus na minha vida, no tempo oportuno dele, eu preciso crescer para baixo, para uma vida de humildade e humilhação diante de Deus e da sua palavra. Para que eu cresça para o alto, rumo à exaltação de Deus na minha vida, eu preciso crescer para baixo, para uma vida de temor e humilhação diante do meu Deus. A outra coisa do bambu, queridos, é que o bambu não tem galhos. Bambu não tem galhos. O bambu não desperdiça as suas energias criando galhos que lhe pesarão e lhe impedirão de alcançar maiores alturas. Ele não perde tempo com galhos. Os galhos vão pesar muito para ele e vão impedir que ele alcance maiores alturas, porque se tiver galho, ao invés de crescer muito para o alto, ele vai crescer por lados. E o alvo do bambu não é crescer por lados, o alvo do bambu é crescer para o alto. Muitas árvores tornam-se vulneráveis aos vendavais, sabe por quê, irmãos? Por causa dos seus galhos. Elas têm copas gigantes, grandes, que pesam demais e muitas vezes não têm raízes para dar suporte a todo esse peso. E aí, quando vêm os vendavais, as tempestades, essas copas se tornam mais pesadas ainda, com o impulso do vento, com a pressão do vento, se tornam mais pesadas ainda, e aí ela não tem raiz suficiente para aguentar toda essa pressão, e aí ela vai ao chão. Nesse momento, os galhos das árvores, que era algo maravilhoso, frondoso, lindo, se torna uma armadilha para ela. Muitas pessoas são assim também, queridos. Muitas pessoas criam galhos demais na sua vida, sem terem condições de dar suporte espiritual. E isso é um grande problema, irmãos. Porque quando vêm as tempestades da vida, quando vêm os vendavais da vida, tudo isso vai pesar demais, e ele ou ela não tem como dar suporte, não tem como resistir todo esse peso, e aí cai, e aí tomba drasticamente. Se queremos crescer para o céu, queridos, nós precisamos cortar os galhos que tiram a nossa estabilidade espiritual. Se queremos crescer para o alto, rumo ao céu de glória, nós precisamos cortar os galhos que nos prendem às coisas materiais dessa vida. Se queremos crescer para o céu de glória, nós precisamos cortar os galhos que nos levam a confiar primordialmente no nosso poder ou no poder dos homens, no nosso poder intelectual, no nosso poder acadêmico. Se queremos crescer para o alto,
Nós precisamos cortar os galhos que nos fazem pecar e quebrar a nossa aliança com Deus. Há galhos na tua vida, meu irmão, que precisam ser cortados nessa noite. Porque esses galhos estão impedindo de você crescer rumo ao céu de glória. Esses galhos estão impedindo você de crescer para o alto, crescer em direção ao Deus ao Deus que te espera, ao Deus que vai preparar lugar e vai te buscar, nos buscar, e esse lugar é para mim e para você. Mas se nós não cortarmos os galhos, esses galhos vão nos impedir de subir, vão nos impedir de voar mais alto, de alcançar maiores alturas. E você sabe que existe na tua vida galhos que precisam ser cortados nessa noite. E você sabe muito bem que hoje é a noite que o Espírito Santo está desafiando você para cortar esses galhos. Hoje é a noite da polda do Espírito Santo de Deus na tua vida, meu irmão. Hoje é a noite da polda do Espírito Santo na tua vida, minha irmã. Esses galhos podres que estão te impedindo de crescer, que só fazem peso na tua vida e estão quebrando a tua comunhão com Deus, precisam ser cortados e caírem por terra nessa noite, para que você cresça e cresça de força em força, de fé em fé, de glória em glória, rumo ao céu maravilhoso que Deus preparou para mim e para você. Se você quer crescer para o céu, você precisa tirar da tua vida todos os galhos, ou seja, tirar todo o embaraço e todo o tropeço que tem atrapalhado o teu andar diante do teu Deus. O bambu, queridos, é interessante, mas a gente vai parar por aqui, porque tem muitas outras coisas, e aí, se a gente fosse ver tudo, não dava. Tá bom? Então, essas são apenas algumas características. Em outra oportunidade, querendo Deus, pela sua misericórdia, a gente vai compartilhar com os irmãos a segunda parte. Mas eu gostaria de concluir dizendo, o bambu, além de ser uma obra das mãos de Deus, ele é um pedagogo de Deus para mim e para a sua vida, inclusive nessa noite. Através do bambu, nós temos a condição de aprendermos lições maravilhosas, irmãos, para que a nossa vida espiritual ela seja uma bênção, seja diferente e um diferencial nessa terra e na nossa igreja para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a trazermos essas características do bambu para a nossa vida. E assim, queridos irmãos, a gente possa ter uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida que agrade o coração de Deus e uma vida que Deus tenha prazer e uma vida também que promova a glória de Deus. Que possamos, assim como o bambu, aprendermos e que a nossa vida seja sempre uma glória, uma bênção e um reflexo da glória de Cristo para a nossa cidade, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para a nossa família, para a nossa escola, para a nossa faculdade, para o nosso lugar de trabalho. Ou seja, que possamos aprender com o bambu, para que onde chegarmos, ali, possamos deixar um legado de Deus para a vida das pessoas. Louvado seja Deus. Agradeço a oportunidade.